disse que eu abordaria este livro de uma forma diferenciada, de um jeito que você ainda não tinha visto, e assim eu farei, tá? Vou entregar aquilo que eu disse que faria. Eu estou falando deste livro aqui, ó, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, tá? Então vamos falar desse livro hoje. Aliás, eu vou inclusive passar aqui por um assunto um tanto quanto espinhoso também, tá? Vou abordar aqui uma coisa assim pouco delicada, que não tem nada a ver com religião, se é o que você está pensando, tá? Mas aí eu preciso que você primeiro acompanhe todo o raciocínio que eu preciso construir aqui, né, para contextualizar a obra, a história, para a gente conseguir chegar nesse assunto, que é um assunto que eu sempre quis falar, né? Então, aguenta aí para a gente chegar nesse ponto, tá? E também preciso falar de uma coisa que eu nunca falo aqui, e que faz diferença, ou pode fazer diferença para mim neste momento, que é fazer aquele famoso ritual de pedir para as pessoas se inscreverem no canal, caso você esteja gostando do conteúdo, e se não for inscrito ainda, por favor, se inscreva. Se você já é inscrito, por favor, deixa aí um like, caso você goste desse vídeo, tá? Compartilha, comenta, acrescenta aqui também a sua visão a respeito, vou adorar ler, tá? E eu preciso muito dessa interação, que é para ajudar este canal aqui a crescer, tá certo? Porque olha só, eu não trabalho com o YouTube, né? Eu não vivo do YouTube. Eu sei que tem muita gente que fala sobre livros no YouTube e vive disso. Eu não. Para mim é super difícil fazer vídeo aqui. É assim uma demanda, bastante trabalho. Por quê? Porque eu tenho vários trabalhos, né? Eu faço aqui porque eu gosto. Sim, eu gosto de fazer vídeos aqui. Gosto de fazer vídeos, amo literatura, né? Sou professora de literatura há 15 anos, então eu gosto muito de falar de qualquer assunto que envolva livro, leitura, literatura, então é gostoso fazer. Porém, alimentar o canal semanalmente não é uma coisa assim tão tranquila para mim, né? Por isso que a sua ajuda pode fazer total diferença, né, nessa interação, nesse like que você der, nessa inscrição que você fizer aqui no canal, tá certo? Bom, e agora então, sem mais delongas, vamos direto para o nosso assunto, então, bora falar aqui de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Primeiramente, o que a gente tem aqui, né? O título, ele é muito sugestivo. Então, nós temos, de fato, cartas escritas por um demônio, por um diabo, e essas cartas escritas por esse diabo são cartas que estão orientando um jovem diabo, um diabo aprendiz, né, cuja missão, eles pertencem aqui a, digamos assim, uma baixa hierarquia, né, e aí esses diabos, eles têm, assim, a missão de corromper, de perverter as almas, né, de converter essas almas para o inferno, para a condenação, né, e aí a ideia é assim, cada diabo tem o seu paciente, eles chamam de paciente, então cada ser humano que vai ser ali desvirtuado, né, vai ser ludibriado pelo diabo, né, ele é chamado de paciente. E aí, portanto, a gente tem, então, esse diabo que é mais experiente, né, ensinando o seu sobrinho, que é esse diabo que ainda é inexperiente, está aprendendo como é que faz ali, né, para desvirtuar, para corromper a alma de alguém, levar esse indivíduo a vivenciar inúmeros vícios, né? E aí o que você tem aqui é uma coisa interessante, pensando assim do ponto de vista da lógica, porque a gente tem aqui uma total inversão, né? Porque, geralmente quando você fala assim de conselhos, né, cartas para dar conselhos, geralmente você pensa assim, em conselhos para algo que a gente classifica como bom, né? Então conselho que vai render aí coisas positivas, né? E aqui não é bem isso, né? E a gente tem também aqui a linguagem, que também é um pouco invertida, né? Então, toda vez que eles vão se referir a Deus, por exemplo, né, eles falam o inimigo. Para quem é religioso, para quem é cristão, isso pode dar um pouco de trabalho aqui na hora de começar a processar a leitura, né? Pode ser que leve um tempo para acostumar com essa leitura, com esse espelho, né? Uma construção aqui em espelho, porque é algo um pouco invertido, né? Então pode dar um trabalho, porque para quem é cristão, geralmente, né, o diabo é que é conhecido por esse adjetivo, por essa expressão, né, o inimigo. Então os cristãos convencionaram, né, chamar o diabo de o inimigo. E aqui nas cartas, toda vez que a gente lê o inimigo, na verdade é o diabo que está se referindo a Deus. Então aqui Deus é o inimigo, né, na situação aqui, tá? E também são cartas muito irônicas, né? Esse diabo vai dar esses conselhos de uma forma muito irônica, de certo modo é um livro até divertido, né? E a gente tem aqui também, em cada carta, digamos assim, uma temática, né? Em cada carta,
um tema, em cada carta um assunto, em cada carta um determinado vício ou então uma virtude, né? E assim, eu tô falando de cristão, né? Para quem é cristão, geralmente conhece a expressão X ou Y, e o que muita gente pode achar é que o conteúdo deste livro aqui seja um conteúdo estritamente religioso, ou um conteúdo voltado, né, para quem é afeito a doutrinas cristãs, para quem é religioso, né? E se você é mais um desses que acha isso, vou mostrar para você que você está redondamente enganado, tá? Que é o maior engano que alguém pode cometer, achar que este livro aqui foi escrito para cristãos, né? Pode ser também, tá? Mas não é um livro voltado somente a pessoas cristãs. Aliás, eu recomendaria muitíssimo este livro para qualquer pessoa, independentemente da sua religião ou da sua ideologia, tá? Outra coisa que pode fazer com que as pessoas pensem que o conteúdo deste livro aqui seja um conteúdo assim de tom mais religioso, de tom mais, sei lá, conservador, vamos pensar assim, né? É por conta do autor, né? O C.S. Lewis, ele é muito conhecido por ter sido uma pessoa muito cristã, né? Ele foi convertido ao protestantismo, né? E ele ficou muito conhecido, portanto, né, por ser uma pessoa muito cristã e com uma visão de mundo assim muito marcada por valores conservadores, digamos, né? E claro, a gente pode considerar que existe sim, né, um certo pano de fundo com essa visão, marcado por essa visão aqui, tá? Só que aí um ponto crucial que é importante você saber, né? Você não precisa ser cristão, você não precisa ser conservador para se impactar com esse livro, tá? Porque o fato é que este livro aqui, ou o autor, C.S. Lewis, ele não está te dizendo o que pensar, né? Na verdade, o que ele vai fazer aqui é mostrar pra gente coisas que se colocam para a gente na vida de forma tão sutil que muitas vezes a gente nem percebe mais, né? E tudo isso é mostrado pela voz de um demônio que é experiente e que está ensinando aí o seu aprendiz, né? Então, a gente tem aqui um manual do mal, né, digamos assim, mas com uma ironia de quem, na verdade, está nos provocando a consciência ou a um exame profundo de consciência. Essa narrativa invertida, né, essa narrativa espelhada, que eu comentei com vocês agora há pouco, é algo genial, né? A gente tem aqui essa história contada aqui nesse livro, o nome dele, porque o nome do diabo ele muda um pouco, de acordo com algumas traduções, né? Essa tradução aqui que está comigo é da editora Thomas Nelson Brasil. E aqui o diabo experiente, ele é chamado de mal danado. Mas tem edições em que ele é chamado de fitafuso, né? Então essas cartas, né, escritas aí pelo mal danado, que é esse demônio experiente que está escrevendo ao seu sobrinho, que se chama Vermelindo, ele é descrito assim como um jovem tentador inexperiente, né? Essas cartas ele vai dizendo então para o seu sobrinho como conduzir um humano comum ao inferno, né? E o mais perturbador é que esse mal danado, ou fitafuso, né, ou whatever o nome dele, ele não diz assim, olha, faça com que ele mate, com que ele rouba, com que ele destrua, ele não fala nada disso, né? O que ele faz? Ele vai sugerindo coisas simples, né? Ele vai sugerindo, por exemplo, que esse diabo inexperiente, o vermelhinho, ele distraia o seu paciente. Ele sugere que o vermelhinho use estratégias para manter o seu paciente confortável, que ele faça o paciente pensar que está tudo bem do jeito que está, né? É sobre isso e está tudo bem. Então é mais ou menos por aí que ele age. E como eu disse, são vários temas que são abordados, né? Cada carta aí, praticamente uma temática, são temas assim universais, né? E tem uma coisa forte aqui, tem um tema aqui que é bem recorrente com relação à distração, né? Que daí esse diabo ele vai falar assim que o caminho mais seguro para o inferno é um caminho gradual, né? Que o declive vai sendo suave, o chão macio, a pessoa nem percebe, né? Ela nem sente, ou seja, não é assim uma queda num abismo, né? Então é essa mesmice, esse piloto automático, esse conformismo e tá tudo bem. E outra coisa interessante que aparece aqui é com relação ao orgulho, né, que é um caminho assim também
sem erro, né, para conduzir o paciente ao inferno, né, mas só que assim, não é um orgulho óbvio, né, como a gente pode imaginar. O C.S. Lewis, ele aponta aqui para aquele orgulho que é disfarçado de modéstia, aquele orgulho que é disfarçado de uma falsa humildade, né, que é um tipo de vaidade que, na verdade, ninguém percebe, né, às vezes nem a gente mesmo. Então, como eu já falei anteriormente, né, engana-se quem acha que esse livro aqui, ou o conteúdo aqui, tem apenas um tom meramente religioso, tá? Porque não é um livro sobre pecado. Isso aqui é um livro sobre sono. Isso aqui é um livro sobre a alma adormecida, sobre algo que está confortável demais, uma alma satisfeita demais para buscar qualquer coisa além da superfície. E talvez Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz seja aí um livro sobre liberdade, sobre acordar, sobre despertar, né? Porque se o inferno é distração, se o inferno é repetição, talvez o céu esteja nesse despertar, né, no incômodo, na pergunta, no silêncio que a gente nunca faz. E o primeiro ponto importante, marcante para mim que eu quero abordar com vocês é a questão da dedicatória, tá? A dedicatória do livro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só essa dedicatória, tá vendo aí? Chega bem pertinho. Presta atenção. Aqui a gente tem a dedicatória, né, para J.R.R. Tolkien, tá? O C.S. Lewis dedica aqui esse livro ao Tolkien. O Lewis e o Tolkien, eles faziam parte de um grupo chamado, eu não sei muito bem como que pronuncia, tá? Mas é algo como The Inklings, algo assim, tá? Não sei se está certo, não. E esse grupo, ele se reunia, né, para estudar, para discutir literatura, discutir teologia, discutir filosofia, né? E os dois, o Lewis e o Tolkien, tinham aí uma grande amizade, uma amizade muito intensa, né? Embora eles também tivessem aí algumas tensões, algumas diferenças ideológicas, né? O Tolkien teve um papel decisivo na conversão do C.S. Lewis ao cristianismo. Tolkien era católico, né? E o Lewis vai se converter ao protestantismo. Mas quem coloca o Lewis nesse caminho de conversão ao cristianismo é o Tolkien, né? O Lewis, ele era ateu e foi assim, né, em conversas, né, com o Tolkien, que ele começou aí a se abrir à possibilidade da fé cristã. É possível que o C.S. Lewis tenha visto no Tolkien uma espécie de catalisador da sua libertação do inferno intelectual. E o que se conecta perfeitamente, né, com esse tema aqui do livro, porque a gente vai ver esse tema aqui no livro, né, esse inferno intelectual. Eu penso que essa pode ser uma possibilidade, né, de essa dedicatória, tá? Notem que essa dedicatória, ela é assim, curta, simples, direta, né, sem nenhuma outra palavra, é muito seco, é algo muito seco, né? Então, uma das possibilidades, né, que eu poderia pensar, que a gente poderia, assim, sondar, né, seria essa, né? E uma outra coisa também, né? A gente pode pensar que essa dedicatória poderia, de repente, ser aí um agradecimento do C.S. Lewis ao Tolkien, um agradecimento oculto, né? Já que a dedicatória fica tão curta, já que ela fica tão seca, né? A gente pode pensar, então, num agradecimento oculto à sua própria salvação, porque daí não caberia, né, ficar inserindo muitas coisas ali. Tolkien, vendo a dedicatória e sabendo do conteúdo do livro, ele já entenderia, né? É uma das possibilidades também, porque esse livro, ele é uma crítica aos mecanismos sutis, né, de tentação e de perda da alma. Então a gente pode ler essa dedicatória aí como uma homenagem velada, né? Essa dedicatória seca e curta, que não diz muita coisa pra gente, né? Então poderia ser, de repente, uma homenagem velada àquela pessoa que ajudou o C.S. Lewis a escapar desses mesmos mecanismos, né? O Tolkien, nesse sentido, foi o amigo que tirou o Lewis dessas garras, vamos dizer assim, né, de um mal danado ou de um fitafuso intelectual. E uma outra possibilidade que a gente ainda pode considerar, né, é de o Lewis ter aí o Tolkien como um modelo de resistência aos encantos modernos, né, porque o Tolkien, ele era, assim, uma pessoa avessa à modernidade, essa modernidade, assim, mais superficial, né. Então ele resistia à industrialização, ele resistia ao racionalismo exagerado, ao esvaziamento espiritual do mundo,
E aí, né, muitos dos alvos das cartas do mal danado aqui são justamente essas distrações modernas, essas distrações contemporâneas, né? Então, ao dedicar esse livro ao Tolkien, talvez também, né, a gente encontre aqui um reconhecimento do Lewis, né, um reconhecimento dele à lucidez e à integridade espiritual de Tolkien, porque Tolkien, ele era uma pessoa que ele não era só um católico, assim, ele era muito católico, né? E no círculo de amigos, as pessoas que conviveram mais próximas com ele, né? Ele tinha esse reconhecimento. Ele era uma pessoa considerada alguém muito íntegro, né? Alguém assim com uma certa grandeza de espírito mesmo, né? E alguém também que era assim um amigo, né? Mas um amigo para valer mesmo, né? Então talvez o C.S. Lewis visse, né, no Tolkien também, né, essa luz, né, essa lucidez, essa integridade espiritual, né, de alguém que não se deixou seduzir pelos truques do fitafuso, pelos truques do inferno. E de repente também, como eu disse, que eles de vez em quando tinham umas desavenças, né, de repente também a gente pode pensar em algum gesto de reconciliação aí, né, com essa dedicatória, uma reconciliação, ou então um carinho, né, em meio a tantas divergências que eles tinham, né, então, apesar dessa amizade, eles tiveram vários desentendimentos, né, principalmente depois do C.S. Lewis se tornar uma figura pública da fé cristã e escrever de uma forma mais popular. E aí o Tolkien considerava alguns textos do Lewis, né, um tanto simplistas ou então protestantes demais, né? Então, assim, dedicar ao Tolkien esse livro, que é um livro irônico, tem uma linguagem sofisticada, vou falar disso daqui a pouco, tem uma linguagem muito sofisticada, e é também um conteúdo que é teologicamente bem criativo, né? Então pode ter sido também aí um gesto de respeito e de gratidão, né? Mesmo com essas discordâncias todas aí. Então a gente pode concluir assim, né, que essa dedicatória ao Tolkien seria, de repente, uma amizade contra o inferno, né? Então, antes de mergulhar ainda mais no conteúdo dessas cartas, tem um detalhe que eu não poderia ignorar, né? Essa dedicatória, não poderia deixar de falar dela. Uma dedicatória simples, uma dedicatória seca, mas profundamente simbólica. Então não é nenhum exagero dizer que o Tolkien foi para o C.S. Lewis uma espécie de antidiabo, né? Um amigo que o confrontou, que discutiu com ele até altas horas, que ele apresentou a beleza do mito da eternidade, da poesia, e com isso salvou o C.S. Lewis de um inferno mais discreto, né? Que seria o quê? A desesperança intelectual, que é algo que muitos intelectuais acabam sendo reféns, essa desesperança, um certo niilismo, né? E aí, então, essa dedicatória, né, por mais breve que ela pareça, ela carrega aí uma reverência silenciosa, né? É um reconhecimento profundo, porque às vezes o que nos salva não é assim uma revelação divina grandiosa, às vezes é uma conversa com um amigo que se importa o suficiente para nos tirar de um certo torpor intelectual, de um certo torpor espiritual, né? Então, o Tolkien, ele não é citado nas cartas, né? Mas paira sobre essas cartas, né? Como leitor ideal, né? Aquele que conhece os truques da escuridão, mas escolhe andar na luz. E como eu disse, essas cartas, elas abordam muitos assuntos, né? Praticamente cada carta traz um assunto, traz um tema diferente, né? E aí eu poderia aqui escolher, eleger várias delas para falar, mas eu escolhi uma aqui, para ler um trechinho dela para vocês aqui nesse vídeo, que é a carta 23, que para mim ela tem um conteúdo assim interessantíssimo, tá? Eu vou ler só um trechinho que diz assim, ó: quanto à ligação geral entre cristianismo e política, nossa posição é um pouco mais delicada. Isso aqui é o diabo falando, tá? É o mal danado escrevendo. Certamente não queremos que os homens permitam que seu cristianismo transborde para a sua vida política, pois o estabelecimento de qualquer coisa parecida com uma sociedade realmente justa seria um desastre de grandes proporções. Por outro lado, nós de fato desejamos, e desejamos ardentemente, fazer com que as pessoas tratem o cristianismo como um meio, preferencialmente, é claro, como um meio para o seu próprio benefício. Mas, se isso falhar como meio para qualquer outro fim,
até mesmo para a justiça social. E ele vai seguir falando aqui, tá? O que a gente tem aqui? Qual que é o contexto dessa carta 23 aqui? O que está acontecendo aqui é que o paciente do Vermelindo, que o Maldanado vai aconselhando, né, como é que o Vermelindo tem que agir para conseguir corromper, o detalhe é que o Vermelindo, ele meio que começa a falhar na sua missão, né, porque em determinado momento da vida do paciente dele aqui, né, esse paciente, ele conhece uma garota que é religiosa e ele acaba frequentando círculos cristãos, e ele acaba se convertendo. E o paciente dele também começa a se interessar por causas políticas, né? Ele se interessa pela vida política, por assuntos políticos. E aí nessa carta aqui, o Maldanado vai alertar o Vermelindo, né, esse demônio jovem, né, que o seu paciente, que esse humano aí, que ele está tentando desviar, né, que ele está começando a se envolver com uma causa política, e isso, por si só, não seria um problema para o inferno. Qual que é o problema para o inferno? O problema é quando a política é vivida com profundidade moral real. Então, por isso que ele fala aqui, né, por isso que no comecinho do trecho que eu li aqui, ele vai dizer assim, né, que a ligação geral entre cristianismo e política, nossa posição é um pouco mais delicada. Certamente não queremos que os homens permitam que o seu cristianismo transborde para a sua vida política. Ou seja, é um problema se o cristianismo transbordar para a vida política. Por quê? Porque aí essa vida política vai ser vivida com profundidade, porque ela vai apresentar os valores éticos, morais, os valores evangélicos, né? Então, isso seria um problema, porque isso faria com que esses indivíduos vivessem essa vida política com integridade, com humildade, com sacrifício, e aí isso já começa a ser um problema para o inferno, né? Mas aí é que vem o golpe, né? O golpe do mestre do inferno, né? Que o ideal mesmo seria o quê? Ele fala aqui no finalzinho, né? Eu cheguei a ler esse trecho também. Ele vai dizer que o ideal é fazer com que a religião seja engolida pela política, né? Então, assim, a política vai se apropriar da religião. O ideal é a política se apropriar da religião, a política usar a religião, né? E não o contrário, né? Então, qual que é a armadilha que vai ser proposta aí, né? Usar a religião como um meio e não como um fim, né? Então, o Maldanado vai dizer aí para o Vermelindo, né, que o melhor que eles podem fazer é encorajar esse paciente a continuar professando a sua fé, mas considerá-la um meio para atingir os seus objetivos políticos. Assim, a religião vai se tornar apenas mais uma ferramenta para atingir, né, esses objetivos políticos. Então, essa é uma das ideias mais perigosas contidas aqui no livro, uma das ideias mais perigosas apresentadas pelo diabo, né? Porque o diabo, o que ele sugere não é destruir a fé diretamente. Veja bem, perceba essa sutileza. Ele não sugere uma destruição direta da fé. Ele sugere uma reorientação da função da fé. E aí, a fé, ou a religião, ou a mensagem evangélica, né, deixa de ser o centro, deixa de ser o fim para se tornar um meio para justificar ideologias políticas. É isso que ele está falando, é isso que ele vai aconselhar, né? Aí a gente tem com isso uma inversão muito sutil, que seria o cristianismo a serviço do partido, e não o contrário. Então, o Maldanado, ele vai recomendar que o paciente seja levado a pensar alguma coisa como: claro que eu sou cristão, né? E é justamente por isso que eu sou do partido X, ou claro que eu sou cristão e é justamente por isso que eu sigo a ideologia Y, né? Mas isso só é sutil para o inferno se o paciente colocar o partido ou a ideologia acima da fé. E aí o demônio até sugere, né, que, se possível, ele se torne um crente fanático por uma causa, e que ele fique, assim, indiferente à justiça real, a uma justiça verdadeira, né? Que ele fique indiferente à compaixão, indiferente ao amor, ou seja, que ele se apaixone por uma causa e que, na real, ele fique indiferente
ao coração do evangelho, aos valores reais evangélicos, né? Isso é muito contemporâneo, né? Isso é muito atual. Isso aparece demais na nossa contemporaneidade, e antes que você ache que eu estou aqui para provocar, né? Não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo que hoje as pessoas usam a religião como um meio, usam o discurso da fé como um meio para propagarem as suas ideologias e os seus posicionamentos políticos. Não sou eu que estou dizendo. Isso está no livro. Isso é o C.S. Lewis que está dizendo, né? Então, como é que a gente pode usar esse livro para fazer essa reflexão hoje, né? Essa carta ela pode ser lida à luz de diversos fenômenos atuais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também, né? Porque a fé, a gente sabe, ela vem sendo usada para justificar discursos de ódio, para justificar a exclusão, para justificar a repressão. Essa polarização política vai absorvendo comunidades de fé, onde irmãos na religião se tornam inimigos por diferenças partidárias, muitas vezes, né? A gente percebe aí a transformação da igreja em palco de propaganda ideológica, né, seja de direita, seja de esquerda, pessoas que frequentam templos, mas o Deus que adoram é a ideologia, porque colocaram a sua ideologia, a sua paixão ideológica como centro, no lugar daquilo que deveria ser o lugar ocupado pela fé, o lugar ocupado pelos valores evangélicos, né? E em todos esses casos, quem é que vence? Em todos esses casos, a vitória é única e exclusivamente do mal danado, ou do fitafuso, ou do demônio. Então, eu acho essa carta 23, né, com conteúdo sensacional. Tem várias outras cartas aqui que eu poderia comentar, que dão o que falar também nessa contemporaneidade, né, que são muito atuais, mas eu vou ficar aqui só na 23, porque eu quero falar um pouco da ironia. A ironia é uma linguagem aí, né, que é usada, é uma linguagem que predomina, é a linguagem do diabo aqui, né, ele constrói as suas cartas na base da ironia. O C.S. Lewis constrói a obra na base da ironia, ao fazer esse espelho, né, então tudo aqui, na verdade, é uma grande ironia, né. A ironia, ela é uma figura de linguagem que, por definição, ela vai dizer o contrário daquilo que ela pretende dizer. Muitas vezes, isso é dito assim com sarcasmo, com zombaria ou com alguma crítica implícita. E neste livro, né, o C.S. Lewis, ele se apropria dessa figura de linguagem não apenas como um recurso estético, mas como uma estrutura da própria obra, como eu disse, né, porque toda ela é construída nessa inversão, nessa forma de espelho, né? Então a gente tem aqui, primeiramente, a ironia como uma estratégia narrativa, né? O livro inteiro é uma ironia construída em camadas. O leitor cristão espera encontrar conselhos sobre fé, sobre moral, sobre salvação. E o que ele encontra aqui em vez disso? Ele encontra um diabo que está ensinando outro diabo a desviar almas. Essa inversão, ela cria um efeito de choque e de atenção, que é por meio desse discurso do mal, né, que o Lewis quer falar sobre o bem. Então, essa é uma inversão lógica, né, que, como eu disse lá no começo do vídeo, dá um certo trabalho para ler, porque vai exigir essa adequação lógica na sua mente, e que é um baita exercício mental, inclusive, né? Você que gosta de falar aí que a leitura e que a leitura literária não te traz nenhum ganho para o seu raciocínio lógico, né? Eu sinto muito em te dar essa notícia, né? Mas isso aqui é um ganho imenso, esse exercício, né? Um jogo, é uma brincadeira, né? E o C.S. Lewis usa essa ironia aqui para revelar verdades espirituais, né? E aí ele é como se ele dissesse: veja como o mal pensa, para que você não pense assim, caso você não queira, né, ser um seguidor do mal, né? Então isso vai conferir a essa figura, né, de linguagem da ironia uma função pedagógica e uma função crítica, mas não é uma função maléfica em si, né? Aí, segundo ponto, a gente tem aqui a ironia na boca do diabo. Essa ironia que é posta na boca do diabo, a gente pode pensar assim, ela é reveladora de caráter, ou seja, se a ironia está posta aqui na boca do diabo, significa que quem usa de muita ironia é alguém, assim, digamos, abocanhado, absorvido pelo espírito diabólico, né? Será que eu posso ver o uso da ironia como algo
ruim, como algo diabólico, ou seja, uma questão de caráter, revela caráter, ou é uma ferramenta? Então, o fato de a ironia estar aí colocada na boca de um demônio pode sim, né, sugerir que ela é uma linguagem afiada, uma linguagem perigosa, capaz de iludir, capaz de distorcer e de manipular. Mas isso não quer dizer que a ironia seja essencialmente má. O que o C.S. Lewis quer mostrar, quer dizer aqui, né, é que qualquer linguagem, na verdade, né, quando usada com astúcia, com más intenções, pode ser pervertida, né? E aí, no caso dos demônios aqui na obra, eles usam a ironia para ridicularizar a fé, o amor, a liberdade, o sacrifício, porque é assim que eles obscurecem o valor dessas virtudes no coração humano, né? O mal danado, por exemplo, ele distorce o significado das coisas, né, por meio de uma linguagem dúbia, por meio de uma linguagem zombeteira. E terceiro ponto, minha gente, é que a ironia aqui ela é posta como uma reveladora de verdades, né? O C.S. Lewis, que é um grande admirador de Chesterton, era, né, um grande admirador do Chesterton, que é um grande mestre da linguagem irônica também, né? Ele sabe que essa figura pode ser uma arma contra o orgulho e contra a hipocrisia. Uma arma muito boa quando ela é bem usada, né? Uma arma muito boa contra o orgulho. Então, ao colocar a ironia na fala do diabo, o que o autor acaba conseguindo fazer? Ele exibe como o mal opera, disfarçado de inteligência e de sofisticação, e, ao mesmo tempo, ele dá ao leitor atento uma chave de interpretação, como quem diz, olha, repare nas distorções, a verdade está no avesso. E aí a gente pode concluir assim, que a ironia não é algo mal, né? Ela não é má em si. A ironia, na verdade, é uma linguagem neutra, né? O uso dela é que vai importar. Então, ela em si mesma não é boa nem má, mas ela é uma ferramenta poderosa, que pode ser usada aí com crueldade, né, como fazem os demônios, né, zombando da fé humana, ou pode ser usada também com uma inteligência crítica, que é a maneira como o próprio autor fez o uso, né, dessa ironia aí, desmascarando o mal com certa elegância e leveza, porque essa linguagem irônica deixa também o conteúdo, né, leve, embora fale de coisas malignas. Lembra que eu falei no começo que o livro chega a ser engraçado, né? Então, o tom irônico muitas vezes é que vai trazer essa leveza e esse humor, tá, para dentro desse conteúdo. Então, em resumo aqui, né, o uso da ironia pelo C.S. Lewis, ele não condena a ironia como um recurso, mas expõe essa linguagem, esse estilo, essa figura, como arma que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? E ainda nos ensina a rir, né, de certos valores ou tratá-los aí com desdém, né? Talvez não estejamos sendo críticos, mas colaborando para a distorção demoníaca da realidade, mesmo sem perceber. E você lembra que no começo dessa nossa conversa que eu falei que eu ia tocar num assunto delicado, espinhoso, né? Pois bem, é isso que eu vou fazer agora, tá? E tem a ver com tudo isso que eu estou falando da ironia. O C.S. Lewis, ele coloca, então, a ironia nas cartas como uma ferramenta do diabo, mas não porque a ironia seja demoníaca, né? Ela serve ao propósito do auto-engano, da manipulação e do desvio da verdade. A ironia aqui é, portanto, uma forma de dizer o oposto do que se quer ensinar, justamente para expor a perversidade do ponto de vista diabólico e fazer o leitor pensar. Por isso que a ironia do C.S. Lewis é sagaz, é moralmente orientada, é estratégica. Exemplo disso é quando o maldanado elogia as distrações do mundo moderno, né? Ele está sendo irônico, na verdade, né? Porque o leitor entende que ele, sendo um diabo, vai valorizar justamente aquilo que impede o ser humano de pensar e de se aproximar de alguma verdade, né? Ou seja, a ironia é um instrumento de lucidez. A ironia aqui, usada, né, como essa ferramenta que desmascara, aqui pelo autor, ela é um instrumento de lucidez, mesmo sendo posta na boca do diabo. O C.S. Lewis usa a voz do diabo para revelar as armadilhas da nossa linguagem, as escolhas e aí a gente chega na ironia, que é usada no discurso público contemporâneo, e a comunicação não violenta. Já ouviu falar da comunicação não violenta? Essa é uma questão que eu venho pensando muito.
Por quê? Porque eu já li algumas coisas sobre a CNV, a comunicação não violenta, que é um pensamento, né, uma corrente desenvolvida pelo Marshall Rosenberg. E essa corrente, esse pensamento propõe uma linguagem que seja baseada na empatia, na escuta ativa, escutei muito essa expressão nos últimos tempos, escuta ativa, e na honestidade afetiva. Muito bem. E das coisas, dos conteúdos que eu li sobre isso, né, eu encontrei aí a ironia comumente vista como uma linguagem que mascara intenções reais, o que tornaria, portanto, o diálogo menos transparente. Ela pode ser percebida como uma forma de violência passiva para algumas pessoas que são adeptas desse pensamento, dessa corrente de comunicação não violenta, né? Por quê? Porque é uma linguagem ou é um estilo de comunicação que gera confusão, né? Ou então pode gerar sarcasmo, até mesmo humilhação, principalmente quando essa ironia é usada aí em relações assimétricas de poder. Por exemplo, relação entre pai e filho, entre professor e aluno, entre chefe e funcionário. Então, o que eu encontrei nessas minhas leituras, né, é que na visão de muitos comunicadores não violentos, a ironia pode inibir a empatia. Por quê? Porque ela vai exigir uma leitura nas entrelinhas, então vai exigir esse esforço, a comunicação não vai ser dada, não vai ser posta toda de uma vez de forma explícita e transparente. Então, ela vai inibir a empatia. Ela pode criar barreiras em vez de criar pontes, e ela pode frequentemente funcionar como uma crítica disfarçada, e isso é algo que pode ferir algumas pessoas, né? Só que isso não significa também, né, que todo uso de ironia seja condenado pela comunicação não violenta. Mas o fato é que, nas minhas leituras, eu percebi que a ironia, dentro dessa corrente, dentro desse pensamento, é tratada com muita cautela, especialmente em contextos de vulnerabilidade emocional. Mas aí é importante a gente entender que a ironia é, antes de mais nada, uma ferramenta filosófica, é uma ferramenta literária, né, a gente viu aqui, e é uma ferramenta existencial também, né? Historicamente, o que a gente pode falar com relação à ironia? Historicamente, ela foi uma arma do Sócrates, por exemplo, para expor as contradições sem confrontar diretamente, né, aquilo que a gente chama de ironia socrática, e ela foi historicamente central, também um ponto central para autores como Kierkegaard, Machado de Assis, grande Machado, toda vez que fala de ironia, é o Machado de Assis que vem na minha cabeça, né, e Fernando Pessoa, né, então todos esses autores, filósofos, eles usaram a ironia como um modo de pensamento e como um estilo de uma linguagem reflexiva, uma linguagem que muitas vezes, né, desmascara algumas coisas, algumas hipocrisias, né? O Machado, por exemplo, ele nos educa para ver o mundo com uma certa desconfiança lúcida. E o C.S. Lewis, né, com seu estilo britânico, né, ele usa a ironia como esse instrumento de revelação moral. Por isso dizer que a ironia é sempre violenta é uma generalização, né? É um erro. Tudo depende, na verdade, né? Depende do quê? Do contexto, depende da intenção, depende da relação, do tipo de relação entre os interlocutores, depende do nível de leitura emocional do público, né? De repente você tem um público que não vai saber, o seu interlocutor não vai saber entender ou perceber o nível de ironia. Então, tudo depende, né? E aí a gente pode concluir da seguinte maneira, né? A ironia, ela pode sim ferir, né? Ela pode ser usada para ridicularizar, para humilhar, para deslegitimar o outro, mas ela também pode ser usada para iluminar e para salvar, quando ela nos obriga a enxergar as contradições, as hipocrisias e a perceber a verdade que está ali escondida sob o verniz do discurso. Então, na boca do diabo, do C.S. Lewis, né, a ironia é que desmascara o mal que é disfarçado de bem. E é por isso mesmo, né, que ela é um recurso precioso para nos ajudar a crescer na nossa consciência. Agora, saiba você que o mal danado, né, ou o fitafuso, ele tem parentes, né, tem vozes do inferno
em outros livros também, tá? A gente encontra alguns primos do mal danado em outras obras literárias que vão agir de uma forma muito semelhante, né? Eu poderia citar aqui para você algumas, por exemplo, o Grande Inquisidor, lá nos Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, né, que a gente tem ali um monólogo do diabo disfarçado de inquisidor, né, confrontando Cristo sobre o erro de ter dado liberdade ao ser humano, né? Tem aí uma crítica feroz à religião institucionalizada e ao uso do medo e do controle, né, como ferramenta de poder espiritual. Então dá para fazer esse paralelo, né, entre o mal danado e o inquisidor lá do Dostoiévski, né? Por quê? Porque ambos querem almas obedientes, ambos querem almas distraídas, né? Então o inferno, nesse caso aqui, seria a ausência de escolha real. O Retrato de Dorian Gray, né? A gente tem aí também nessa história, né, um parentezinho do mal danado, tá? O personagem Henry, né, ele funciona aí como um tentador. Ele vai instigando o Dorian ao hedonismo, ao narcisismo, né, e à destruição. Só que ele instiga sempre com charme, sempre com inteligência, né, e sempre, importante isso, sempre com uma aparência de liberdade. Então dá para fazer esse paralelo também, né? Ou seja, a tentação não vem com chifres, mas ela vem com beleza, com sofisticação, né? Então o mal danado aqui, né, assim como o Henry lá do Retrato de Dorian Gray, ele nunca obriga, é sempre uma sugestão. E é sempre uma sugestão com muita elegância. A gente também pode encontrar um priminho do mal danado nas Intermitências da Morte, do José Saramago, né? Se a morte parasse de funcionar, né? Então a reflexão aí sobre o papel da morte, o papel da eternidade, o sentido da vida, né? São todos temas que são centrais, né? E embora essa obra não tenha assim um diabo, né, figura de um diabo, mas há um deslocamento da ordem natural que leva a algumas inquietações existenciais, né? Então, que paralelo que a gente consegue fazer aí? Esse silêncio da morte, ele provoca uma reflexão tão incômoda quanto as cartas do mal danado, né? Então, Saramago, assim como C.S. Lewis, ele nos empurra para o absurdo do nosso comodismo, porque é isso que essa obra vai sugerir com muita intensidade, com muita força, né? Então, a gente encontra todos esses irmãozinhos do mal danado aí, né, nessas obras e em outras mais também que eu poderia ficar citando aqui. Então, como você pode ver, esse é um personagem, né, precioso para a literatura, digamos, né, e ele vai aparecer aí com nomes diversos, sob diversas carapaças, né. E fica aí, então, a minha recomendação, e eu volto a dizer, você não precisa de forma alguma ser um cristão, ou ser entendido de cristianismo, que seja, né, para fazer um ótimo proveito, um ótimo exame de consciência e pensar em coisas muito profundas sobre a sua vida e sobre a nossa vida em sociedade, com a leitura deste livro aqui, tá? Então, ó, recomendadíssima, eu me diverti muito lendo. Pessoas que não conhecem o livro podem achar bem estranho eu falar isso, né? Mas aí só você lendo mesmo para você entender o que eu estou querendo dizer. É divertidíssimo ler as cartas do mal danado ao seu sobrinho Vermelindo, tá? Então eu espero que você leia, para você não cair mais nas armadilhas do mal danado. Afinal de contas, eu não desejo, né, que você seja conduzido ao inferno no final de tudo, né? E agora eu estou me perguntando para onde será que eu vou, hein? E agora?